que, né, que nós, como profissionais de educação física, precisamos saber aí que tipo de medicamento o nosso aluno com diabetes tipo 2 ele usa no tratamento. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, que são as séries de imersão em exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Dória, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu oriento o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e o diabetes ao exercício, da anamnese à prescrição com total segurança. E hoje eu vou falar um pouquinho do porquê, né, que nós, como profissionais de educação física, precisamos saber aí que tipo de medicamento o nosso aluno com diabetes tipo 2 ele usa no tratamento. Né, porque é uma coisa assim muito comum, né, acontecer da gente, quando trabalha com pessoas que têm diabetes, a grande maioria são portadores de diabetes tipo 2. Isso aí é epidemiológico, né? A gente sabe que no Brasil atualmente aí nós temos em torno de 16,8 milhões de pessoas que têm diabetes. Desse total de pessoas com diabetes, a gente sabe que tem desse valor total aí em torno de 90 ou 95%, quer dizer, a maioria são pessoas com diabetes tipo 2 e os outros 5 ou 10% aí são portadores de diabetes tipo 1. Só que como a gente vê, né, um número de 16 milhões de pessoas, então quer dizer mesmo que você pega aí 90% das pessoas, são mais de 15 milhões de pessoas aí, né, e 1,6 milhões de pessoas mais ou menos aí com diabetes tipo 1. Então quer dizer, é muita gente realmente com diabetes. Mas a probabilidade maior de nós, como profissionais de educação física, trabalharmos, né, com aluno com diabetes, sim, a probabilidade ela é maior, sim, que você tenha aí mais, né, alunos com diabetes tipo 2 por uma simples questão de proporção. Agora o detalhe é, quem é, né, essa pessoa com diabetes tipo 2? Então, fisiopatologicamente, a gente sabe que as pessoas com diabetes tipo 2 vão apresentar aí resistência à ação da insulina. Essa é a base da fisiopatologia que leva ao diabetes tipo 2. Chega um momento aí que o organismo do indivíduo não consegue mais produzir insulina o suficiente para manter aí a euglicemia, né, que é o valor de glicemia normal. Então, seria em torno de 100 miligramas por decilitro, e após sobrecarga, após a refeição, valores aí menores do que 140 miligramas por decilitro. Hoje a gente tem aí critérios diagnósticos que conseguem fazer o diagnóstico da pessoa com o distúrbio no metabolismo da glicose ainda antes dele realmente ter o diagnóstico do diabetes tipo 2, que é o pré-diabetes. Ainda existe uma certa confusão em relação a isso, né? Quer dizer, o que diferencia aí a pessoa que tem pré-diabetes da pessoa que tem diabetes tipo 2? Então é uma questão de momentos aí do distúrbio do metabolismo da glicose. Isso é algo extremamente importante para nós que somos profissionais de educação física, porque esse indivíduo que tem pré-diabetes, ele já tem distúrbio no metabolismo da glicose. O que quer dizer isso? Que esse indivíduo já não consegue mais, né? Não está conseguindo, já está dando sinais ali que o sistema dele já não está conseguindo manter a normoglicemia. Então, o que normalmente acontece, o pâncreas, né, humano, ele normalmente ele vai liberar pequenas quantidades de insulina, né, durante o dia para ajudar aí no controle glicêmico. A partir do momento que a gente se alimenta, tem ali uma curva extremamente rápida de produção de insulina, que ela tem que ser proporcional à velocidade com que a glicose que está vindo ali daquele alimento que você consumiu com carboidrato está chegando no sangue, está aumentando a curva glicêmica na concentração de glicose, automaticamente tem que aumentar a insulina proporcionalmente. Então existe uma curva rápida, né, uma produção rápida em grande quantidade de insulina logo após que a gente se alimenta, e depois um valor que é para manter aí o padrão da glicemia. E muitas vezes o que acontecia, né, há anos atrás, aí, o indivíduo que tinha diagnóstico de diabetes, por exemplo, estava lá com fazer um exame, né, de sangue, tinha lá glicemia de jejum com valores iguais ou superiores a 126 miligramas por decilitro. Esse indivíduo já se sabia que ele tinha já distúrbio no metabolismo da glicose há pelo menos 8, 10 anos. Mas assim, distúrbios que não eram possíveis serem diagnosticados. Então, muitas vezes se fazia
mesmo através do teste oral de tolerância à glicose, muitas vezes se pegava esse exame, mas não era uma coisa muito comum. A partir do momento que se padronizou, né, o kit para poder fazer o exame de hemoglobina glicada, que é aquele que mede o quanto a gente tem de glicosilação na hemoglobina, que serve como referência para o tratamento de todos os indivíduos que têm diabetes, não importa se seja diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, não importa que tipo de diabetes a pessoa tenha, a referência é o quanto a hemoglobina se ligou à glicose. Então, através desse exame, a partir do momento que passou a ser padronizado o kit, se conseguiu determinar valores, porque a hemoglobina glicada ela representa o quê? Um valor médio de acordo com o quanto de glicose tem lá ligado à hemoglobina. Então, através disso, pelo percentual de glicosilação na primeira camada da hemoglobina, se consegue estimar um valor médio aí de glicemia. Então, a referência é que o indivíduo tenha lá um valor menor do que 7%, que 7% dá uma média de glicemia aí de 154 miligramas por decilitro. Quanto mais distante desse valor para cima, automaticamente a média da glicemia também é maior e quanto mais para baixo, também menor. Então, o que acontece? Quando o indivíduo, através da hemoglobina glicada, para todos os indivíduos, o que a gente observa? Hoje já se tem padrões para isso. Então, quer dizer, percentual de glicosilação da hemoglobina, valor inferior a 5,7%. Então, isso indica que o indivíduo não tem nenhum distúrbio no metabolismo da glicose. Mas e se o valor der acima de 5,7%? Acima de 5,7% e abaixo de 6,4%, esse indivíduo ele tem o que é chamado de pré-diabetes. E se o valor de hemoglobina glicada já der o valor de 6,5% de glicosilação ou acima desse valor, esse indivíduo já tem diabetes. E no que isso ajuda, né, nessa classificação aí do pré-diabetes? Então, qual é a diferença de quem tem pré-diabetes com quem tem diabetes? O indivíduo com pré-diabetes, ele apesar de ter o distúrbio no metabolismo da glicose, aonde através dos percentuais de hemoglobina glicada se consegue identificar que o valor médio de glicemia dele já está passando ali de 140 miligramas por decilitro, principalmente na pós-carga, que é onde geralmente acontece e quando era mais difícil de pegar, que é muito comum se pedir exame de sangue com o indivíduo em 8 horas de jejum. Então, em 8 horas de jejum, ele está muito longe de uma sobrecarga. E muitas vezes o organismo dele já conseguiu controlar a glicemia. Então, mede lá, faz a coleta do sangue, faz a medida de glicose, de concentração de glicose no sangue, e dá lá o valor lá abaixo de 100. Então, quer dizer, dentro do que é normal. Só que quando ele se alimenta, esse valor ele vai ficando acima de 140 miligramas por decilitro. E inicialmente, um pouquinho acima, por um pouco tempo, por poucas horas, e com o passar do tempo, cada vez se distanciando mais de 140, até ficar aí várias horas acima desse valor, é quando começa a dar alteração aí na medição da hemoglobina glicada. Então, o indivíduo que é classificado como tendo pré-diabetes, é um indivíduo que, se nada for feito, ele naturalmente vai progredir para o diabetes tipo 2. Isso é natural acontecer, não tem como a gente mudar isso. Só que com a melhora nos sistemas diagnósticos ou de conseguir rastrear, né, que esse indivíduo já está tendo alteração no metabolismo da glicose, ficou mais fácil identificar a partir de que momento isso está acontecendo na vida da pessoa. Porque normalmente, qual é o grande problema que a gente tem? O indivíduo que tem pré-diabetes, ele é totalmente assintomático. Ele não tem os sintomas clássicos de quem tem diabetes e está descompensado, que fica lá com bastante sede, começa a urinar bastante. Ele não tem nada disso. Então não se consegue diagnosticar. Por isso a demora no diagnóstico. Agora, a partir do momento que hoje a gente já tem sistemas que conseguem identificar a alteração no metabolismo da glicose, independente de sintomas clínicos, consequentemente isso ajuda bastante. E aonde nós, profissionais de educação física, entramos nessa conversa aí? Os trabalhos que mostram o que pode ser feito como intervenção para que essas pessoas que já têm distúrbio no metabolismo da glicose não progridam para o diabetes tipo 2, normalmente o que a gente observa quando se usa, faz, né, os trabalhos publicados, tem trabalhos publicados que colocam lá o indivíduo que tem distúrbio no metabolismo da glicose, quer dizer, já é classificado com pré-diabetes e fica tratando só com medicamento. O mais comum aí, os trabalhos pelo menos que eu tive acesso, usam lá a metformina para evitar que esse indivíduo fique com diabetes. Ou então a mudança no estilo de vida. E quando se compara isso, o que a gente tem?
normalmente uma comparação onde a mudança no estilo de vida diminui em 58% o risco dessa pessoa ficar com diabetes, e ele usar somente o medicamento e não controlar o que ele come, muito menos fazer exercício, diminui esse risco somente em 31%. Então, a mudança no estilo de vida ela é muito mais evidente. Hoje para quem me acompanha, eu publiquei, né, uma revisão, né, clínica que foi feita justamente falando dos medicamentos e os exercícios, e depois eu vou dar uma lida lá que eles falam de um trabalho onde se dividiram em 3 grupos. Então pegaram as pessoas que tinham pré-diabetes com medicamento, com mudança no estilo de vida, e um terceiro grupo, que era com medicamento mais a mudança no estilo de vida. Mas aparentemente não teve nenhuma mudança assim exatamente estatística que comprovasse que o medicamento junto com a mudança no estilo de vida é mais eficiente do que propriamente a mudança no estilo de vida. Depois eu vou ler, eu trago a informação aí para vocês. Mas é algo que, se isso realmente, né, for verdadeiro, depois eu vou dar uma lida direitinho para ver se é isso que eu compreendi lá no estudo, é algo que só reforça que a mudança no estilo de vida ela é muito mais eficiente, muito mais poderosa. E quem é responsável por isso? Nós, como profissionais de educação física, temos aí uma grande parcela de responsabilidade. Claro, se a pessoa puder ter o acompanhamento de um nutricionista, melhor ainda. É certeza que o trabalho vai ter um resultado ótimo. Só que a gente sabe que uma boa parte aí da população, principalmente que tem pré-diabetes, muitas vezes não, às vezes tem resistência, ou às vezes não tem acesso, tem uma série de problemas aí, mas a gente sabe que com o exercício, normalmente a gente consegue sim ajudar bastante. Inclusive, nesse primeiro trabalho que eu tive acesso, que foi publicado lá em 2002, eles mostram que das pessoas que participaram do estudo, 50% delas praticamente conseguiram controlar a alimentação e realmente fazer o exercício. Mas 70%, 74%, se eu não estou enganado, conseguiram fazer o exercício. Não conseguiram controlar exatamente a alimentação, mas conseguiram fazer exercício. E o resultado foi evidente, quer dizer, diminuiu lá em 58% o risco. O que mostra que realmente o exercício ele ajuda bastante, ele tem um peso aí aparentemente maior. E isso é uma ferramenta extremamente poderosa, já que nós aqui vamos prescrever e acompanhar o exercício nessas pessoas. Agora, qual é a vantagem da gente pegar o indivíduo e manter ele nesse padrão de pré-diabetes? É exatamente não deixar ele evoluir para o tratamento clínico do diabetes. Quer dizer, ele tem que tomar um medicamento para tratar esse distúrbio no metabolismo da glicose. Então, dessa maneira, você prolonga esse período. Você consegue, claro que vai depender bastante, né? Vai depender uma parte nossa, de nós conseguirmos fazer realmente um trabalho que seja excelente nesse sentido, mas também que o nosso aluno lá com pré-diabetes ele esteja realmente comprometido em controlar a alimentação dele e também não ficar faltando aí nas aulas, né? Onde a gente vai prescrever e acompanhar o exercício, porque senão aí ninguém vai ter resultado mesmo, aí não tem como. Mas a partir do momento que a gente consegue fazer isso, quer dizer, você prolonga muito essa situação. Agora, é bastante comum também a gente trabalhar com quem tem diabetes. A gente sabe que a primeira linha de tratamento, a que é mais utilizada, é exatamente um medicamento que chama metformina. Então, esse medicamento ele é bastante utilizado no tratamento de quem tem diabetes. Mas, esse indivíduo que tem pré-diabetes, o pâncreas ele ainda consegue, de certa maneira, produzir ainda uma boa parte da insulina que o organismo precisa. Ele está perdendo aonde? Na pós-carga. Quando ele se alimenta, tende a ficar com a glicemia um pouco acima lá de 140. Que a gente consegue, muitas vezes, controlar com o exercício e com a ingesta calórica. E mantém assim por anos. Agora, o processo natural qual é? É cada vez mais o sistema, o organismo ir aumentando, né, ir agravando essa questão relacionada à resistência à ação da insulina, até chegar um momento onde o pâncreas desse indivíduo não consegue mais produzir a insulina nem para manter ele dentro de um padrão mais próximo do normal na pós-carga, né, no pós-prandial, como também não consegue mais nem no jejum. Então, quer dizer, nessa situação, o tratamento ele obrigatoriamente tem que acontecer através da intervenção medicamentosa, do controle alimentar e também do exercício físico. De primeiro momento, o que acontece? A pessoa tem os sintomas, não passa bem, tem alguma alteração ali, ele vai procurar um médico. E o médico normalmente vai orientar ele a controlar ali a alimentação e também a fazer o exercício.
E a partir do momento que ele toma conhecimento, né, da situação que ele está atualmente, ele vai precisar sim de alguém que oriente o exercício físico, que prescreva e que acompanhe o exercício físico para ele. E também vai precisar, claro, de um profissional da nutrição para poder orientá-lo. Isso é o que naturalmente acontece. Só que, como eu já falei anteriormente, nem sempre as pessoas conseguem ter acesso a todos esses tipos de serviço. Mas ele toma conhecimento, sempre por isso que eu falo que a educação em diabetes é algo extremamente importante, porque a partir do momento que o indivíduo tem diabetes, não é só tomar um remédio, isso é uma coisa que confunde muito as pessoas. Para quem tem um distúrbio metabólico, como é o caso do diabetes, não adianta você simplesmente. É normal quando a gente tem um sintoma clínico que ele é clássico, como por exemplo, você está com febre, por exemplo, ou você está com dor de cabeça, você toma um medicamento, diminui ali a sua febre, diminui a sua dor de cabeça, quer dizer, você percebe, é uma coisa clínica que você está sentindo aquilo. Agora, problema metabólico, você exatamente não sente. Tem algumas coisas que são clássicas quando a gente está em parâmetros extremos. Se você está descompensado para cima, está hiperglicêmico, vai começar a filtrar muito mais rápido ali a urina, vai começar a perder mais líquido e vai sentir sede. E aí fica naquele ciclo vicioso de ficar tomando um monte de água e fazendo xixi toda hora. A mesma situação acontece se o indivíduo, por exemplo, faz um quadro de hipoglicemia, vai lá para outra extremidade. Começa a ter a sinalização do sistema nervoso autônomo parasimpático, fica com sintomas adrenérgicos, então fica com tremedeira, começa a transpirar, dilata a vista, aumenta a frequência cardíaca, né, fica irritado. Então, são esses sintomas que a gente tem. E o problema maior que eu entendo que eu falo da educação em diabetes, é que justamente a pessoa assim, ó, você tem diabetes, você precisa tomar, por exemplo, a metformina, vai tomar, sei lá, 2, 3 vezes ao dia, vai ser explicado ali em que momento a pessoa vai tomar o medicamento. A pessoa tem que entender que aquilo não quer dizer que ele tomando o medicamento, ele está tratando diabetes. Ele está dando o primeiro passo, porque não adianta ele tomar o medicamento no horário, da maneira ali que foi prescrito para ele, e ele continuar comendo o que ele quer, não fazendo exercício, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu acho que essa parte da educação em diabetes ela é extremamente importante. A mesma situação eu tenho diabetes tipo 1, já convivo com diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, e todo mundo fala, tem diabetes tipo 1, é só aplicar insulina. Não, isso aí é só uma parte do tratamento. Que você vai aplicar insulina, ótimo. Agora, você não vai manter sempre o mesmo padrão da insulina. Porque para quem não tem diabetes, a glicemia já tende a ficar variando. Imagina para quem tem diabetes, então, principalmente tipo 1. Então não tem outra maneira. Você tem que medir a glicemia várias vezes, muitas vezes suplementar com doses de insulina, ou às vezes diminuir as dosagens de insulina, porque está fazendo episódios de hipoglicemia. Então, quer dizer, o tempo inteiro você tem que ficar buscando esse ajuste. Outra situação, não adianta nada ficar aplicando insulina se você não controla o que você come, se você não faz exercício. E toda vez que faz exercício, se a gente levar em consideração a insulina, começa a fazer mais exercício, diminui a resistência à ação da insulina, o corpo aproveita melhor a glicose, independente da ação da insulina, e começa a fazer o quê? Quadro de hipoglicemia. Então precisa reajustar essas dosagens de insulina. Então o que eu quero deixar bem claro para vocês é que o tratamento de quem tem diabetes, inclusive no diabetes tipo 2, é algo que é dinâmico. Não adianta a pessoa ir ao médico hoje, começar a tratar com, por exemplo, metformina, que é geralmente o primeiro medicamento que é prescrito, com uma determinada dosagem ali para ele, e ele ficar assim durante anos depois, sem monitorar. Não adianta. Periodicamente tem que fazer o acompanhamento para ver se aquele medicamento está ajudando, junto com os outros pilares do tratamento. E aí entra essa questão do natural, desse dinamismo no tratamento de quem tem diabetes. Então, hoje a pessoa está tratando o diabetes dela, pessoa com diabetes tipo 2, tomando lá metformina. Ótimo, tá bom. Só que o que naturalmente vai acontecendo com o tempo? Tem uma patologia instalada ali. Automaticamente vai chegar um momento que só a metformina não vai ser o suficiente. Então, muitas vezes vai se aumentando as doses, mas existe uma dose máxima ali diária que pode ser prescrita para o paciente. A partir daí, o que faz? Começa a associar outros medicamentos. O mais comum, a segunda linha aí de medicamento que bastante é associado, que também são as sulfonilureias. Então, são medicamentos que normalmente vão estimular ali o pâncreas a produzir um pouco mais de insulina.
Então você já tem aí 2 medicamentos. Com o passar do tempo, muitas vezes precisa associar mais um medicamento. Daqui a pouco começa a entrar com insulina. Isso é um natural acontecer. Então, dentro desse dinamismo todo no tratamento de quem tem diabetes, inclusive de quem tem diabetes tipo 2, no portador de diabetes tipo 1, não tem muito o que mudar. Ele vai usar uma insulina basal e uma insulina de ação rápida ou ultra rápida. E vai ter que ficar monitorando através das medições de glicemia, ou mesmo com os sensores aí que ajudam bastante a gente a conseguir entender mais ou menos o valor de glicemia que você tem e qual a tendência, né? As setas de tendência ajudam bastante nos sensores, quer dizer, tá um valor X ali, tá subindo, tá descendo, então quer dizer, precisa de mais insulina, precisa de menos insulina. Então dessa maneira a gente vai controlando. Então no portador de diabetes, de diabetes tipo 1, normalmente o que vai acontecer? Aumentar ou diminuir as dosagens de insulina, seja ela basal ou a de ação rápida ou ultra rápida. É isso que normalmente vai acontecer. Agora, no portador de diabetes tipo 2, existem uma série de medicamentos antidiabéticos orais que são utilizados no tratamento e nós, como profissionais de educação física, a gente precisa entender qual medicamento o nosso aluno com diabetes tipo 2 está utilizando, em que momento que ele está tomando aquele medicamento, se ele usa mais do que um antidiabético oral e como está utilizando esse medicamento. Hoje já existem medicamentos também que são injetáveis e não são insulina. Por exemplo, aí são os análogos de GLP-1, né, o que a gente tem no mercado, aí a Victoza, que no ano que vem já vai fazer 10 anos que está no mercado. E é um medicamento que ele vai trabalhar de acordo com o momento que o indivíduo se alimenta. Então, a hora que ele se alimenta, ele aumenta a liberação aí de GLP-1, que é uma incretina que é liberada lá pelo nosso intestino e que vai estimular o pâncreas a produzir insulina. E que normalmente em quem tem diabetes, o GLP-1 ele é diminuído. Então, é um tipo de medicamento que ele é importante porque, além dele impedir que o indivíduo com diabetes fique hiperglicêmico, né, após ele se alimentar, ele ainda ajuda o indivíduo a perder peso. Isso é extremamente importante para a gente, porque, e além disso, ainda diminui o risco cardiovascular. Então, muitas vezes, o nosso aluno com diabetes tipo 2, ele usa lá um medicamento antidiabético oral para tratar o diabetes, só que junto com isso ele usa outro medicamento para tratar muitas vezes hipertensão. Muitas vezes ele tem ainda outro medicamento que ele já está com estetose hepática. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora de prescrever o exercício, porque é importante tratar, né, controlar a glicemia desse indivíduo através do exercício? É, mas se ele tem risco cardiovascular, é muito mais importante a gente conseguir, através do exercício, evitar que esse indivíduo faça episódios de hipoglicemia, tanto durante como no pós-exercício. Porque isso só vai piorar o risco cardiovascular que ele tem. Então, a nossa responsabilidade como profissional de educação física, prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes, principalmente para quem tem diabetes tipo 2, ele vai muito além do que propriamente a gente se preocupar somente com a resposta glicêmica que o exercício que a gente está prescrevendo ali, o modo que a gente está prescrevendo, o tipo de exercício, vai trazer para esse indivíduo com diabetes. Então, o, o tema da aula de hoje foi exatamente esse, né? Por que eu, né, como profissional de educação física, eu preciso saber aí qual é o medicamento que meu aluno com diabetes tipo 2 ele está usando? Exatamente por conta de que maneira a gente vai prescrever o exercício para ele, aonde a gente vai dar mais ênfase naquele momento. E como eu falei, né, existem já medicamentos para o tratamento do diabetes tipo 2 que acabam muitas vezes ajudando na nossa meta com a prescrição e no acompanhamento do exercício para esse indivíduo. Então, se é um indivíduo que tem o risco cardiovascular aumentado, a gente vai trabalhar onde? Vai trabalhar exatamente para tentar diminuir esses fatores de risco. O indivíduo está acima do peso, ele já está com hipertrigliceridemia. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar exatamente para cada vez mais, através do exercício, diminuir esses fatores de risco. E quando a gente tem conhecimento que ele está usando um medicamento que naturalmente, né, clinicamente, ele vai trabalhar exatamente o mecanismo de ação é ajudar a diminuir o risco cardiovascular, por exemplo, e ajudar ele, por exemplo, a perder peso, com o exercício a gente consegue um resultado muito mais rápido. Então, isso é extremamente importante para a gente.
E me preocupa muito essa situação de quando eu vejo, né, converso muitos aí com vários profissionais, mesmo pessoas que têm diabetes, e às vezes eu perguntando para ela no lugar onde ela está indo fazer exercício, se tem o hábito de ficar medindo a glicemia, né, medir a pressão arterial muitas vezes, e a gente vê que muitas vezes isso não é feito. E isso é algo que é perigoso. Porque não quer dizer que o indivíduo foi, como eu falei, que o indivíduo tem diabetes e ele tomou um medicamento, que ele vai estar compensado na hora de fazer o exercício. A mesma situação é para quem é hipertenso. O indivíduo que é hipertenso utiliza lá o medicamento para tratar a hipertensão, mas não quer dizer que na hora que ele venha para treinar com você, né, na hora da sua aula, seja aula de personal, aula em grupo, né, que você está dando aula, para as pessoas que você está dando aula, que esse indivíduo ele está compensado. Ele não está ali com um pico de hipertensão. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa, sim, entender. Qual o medicamento que meu aluno com diabetes está usando? Porque antigamente só se tinha um medicamento para tratar diabetes tipo 2, que chamava de Abnese. Então, era um medicamento que era uma sulfonilureia que fazia ou simplesmente o pâncreas produzir mais insulina. Hoje não, hoje a gente tem vários medicamentos, como por exemplo, né, a metformina, que é bastante aí utilizada, e a metformina ela diminui aí a formação de glicose lá pelo fígado, ela diminui a gliconeogênese no fígado. Ela também ajuda a sensibilizar os receptores de insulina na periferia, tecido muscular. Então, esses efeitos do medicamento que é tratado, né, que o nosso aluno com diabetes utiliza, é importante para a gente na hora de prescrever o exercício. Não só para a gente ficar focado se ele vai ter risco de fazer hipoglicemia ou não. Não é só isso. Porque muitas vezes o que eu percebo, o indivíduo, meu aluno com diabetes tipo 2 usa metformina. Então, ele tem pouca variabilidade ali na glicemia. Então, eu nem meço a glicemia dele antes e depois do exercício. Vamos tocando, aí vai tudo bem. Só que, com isso, você está esquecendo que esse indivíduo, por exemplo, tem lá fatores de risco aumentado, risco cardiovascular, que ele é hipertenso. E quando você deixa de controlar a glicemia dele e ver a resposta que o exercício está trazendo para esse indivíduo, da carga principalmente interna, que isso é uma coisa que a gente precisa entender. A gente prescreve a carga externa do treino para a pessoa. Você coloca lá quantas séries, quantas repetições, se ele vai correr, em que velocidade que ele vai correr, né, o volume, que tempo que ele vai correr, né, ou vai pedalar, vai nadar, não importa. Aí a gente faz a carga, a gente prescreve a carga externa, mas e a carga interna? A gente precisa de uma variável fisiológica para poder monitorar isso. Ou seja, a frequência cardíaca, ou mesmo as respostas glicêmicas, que são extremamente importantes para o nosso aluno com diabetes. Ele serve como uma referência para a gente da carga interna que o exercício está promovendo para ele. Então, isso são fatores, sim, ou mesmo ficar monitorando a pressão arterial, também são cargas, são monitoramentos que a gente faz com a carga interna para poder determinar de que maneira a gente vai conduzir aí o treinamento do nosso aluno. Então não é porque ele usa um medicamento que ele não tem, não é uma sulfonilureia, não é um medicamento que vai promover a hipoglicemia como parte do tratamento medicamentoso, que eu também não preciso me preocupar em ficar, por exemplo, medindo a glicemia. Então é algo que a gente precisa sim entender, né? Por exemplo, a sulfonilureia, a gente tem aí outros medicamentos que vão trabalhar também sensibilizando os receptores de insulina. Então, isso é importante também para a gente, porque a gente sabe que com o exercício agudamente ele faz captar a glicose do sangue sem precisar de insulina, sinalizando, né, nos receptores de insulina lá nos tecidos musculares que estão mais ativos. Isso ajuda, claro, no controle glicêmico ali, ou a diminuir a glicemia durante o exercício, só que no pós-exercício o corpo vai ter que repor tudo o que gastou. E aí o que acontece? Os receptores de insulina no tecido muscular ou nos grupos musculares ali que foram mais utilizados durante o exercício, eles vão ficar mais sensibilizados. E se o indivíduo toma um medicamento que sensibilize o receptor de insulina na periferia, consequentemente, você aumenta esse efeito que vai acontecer provocado pelo exercício associado ao medicamento no pós-exercício. E aí pode sim acontecer desse indivíduo vir a fazer quadros de hipoglicemia horas depois que ele fez o exercício. Né? Então, é sempre importante a gente conseguir entender, né, os mecanismos que os medicamentos que estão juntos ali no tratamento, ou isoladamente no tratamento do nosso aluno com diabetes, entender quais são esses mecanismos e qual a relação desses mecanismos com o exercício físico.
para justamente evitar que esse indivíduo faça hipoglicemia. Isso é o mais importante, principalmente naquele indivíduo que tem diabetes tipo 2, um pouco mais idoso, tem aí hipertensão ou mesmo risco cardiovascular aumentado. Então, acho que esse é o mais importante aí para a gente, né? Existem agora esses medicamentos que são glicose dependentes, por exemplo, os inibidores da DPP-4, que vão prolongar o tempo de vida do GLP-1, que o próprio intestino do portador de diabetes está lá produzindo a partir do momento que ele se alimenta. Então, para evitar que ele fique hiperglicêmico, ou mesmo análogo de GLP-1, né, que apesar de ser aplicado no subcutâneo, ele também vai agir da mesma maneira, vai aumentar a quantidade aí de produção de insulina, vai estimular a produção de insulina lá pelo pâncreas, evitando que esse indivíduo fique hiperglicêmico no pós-prandial. Só que isso é algo interessante para a gente interpretar como profissional da educação física. Porque ao mesmo tempo que o medicamento, ele age, é um medicamento que vai agir na hora que ele vai se alimentar. E a pessoa geralmente se alimenta e vai vir treinar depois de umas 2 horas que ele fez a alimentação. Então eu não preciso me preocupar, não tem risco dele fazer hipoglicemia. O meu modo de entender ele é bem diferente em relação a isso. Porque o risco do indivíduo fazer hipoglicemia durante o exercício ou após o exercício, ele está bastante relacionado à maneira que nós, profissionais de educação física, vamos prescrever o exercício para ele. Que tipo de exercício, o modo que está sendo feita aquela prescrição e qual a resposta que a gente espera na glicemia. E se o indivíduo está usando, por exemplo, análogo de GLP-1 ou inibidor de DPP-4, muitas vezes associado à metformina, qual é a tendência natural desse indivíduo? Que ele chegue para o exercício com uma glicemia mais baixa. Então, olha a diferença aí, né? E olha como o risco ele está presente. Então, quando a gente analisa aí os cuidados que a gente tem que ter com o nosso aluno com diabetes, mesmo tendo diabetes tipo 2, que eu vejo que o profissional da educação física, de uma maneira geral, fica muito assustado com quem tem diabetes tipo 1. Aí ele usa insulina, o risco de fazer hipoglicemia é maior. Sem dúvida alguma é. Mas a gente tem aí vários recursos para evitar que isso aconteça e não é diferente no portador de diabetes tipo 2. Então, uma coisa que a gente, como profissional de educação física, a gente precisa quebrar é exatamente acreditar que quem tem diabetes tipo 2 fazendo exercício ajuda, é tudo de bom e não tem risco desse indivíduo fazer hipoglicemia ou mesmo ficar hiperglicêmico depois do exercício. Então, isso é uma crença que ela não é correta. Né? Então a gente tem sim que levar em consideração quando o indivíduo vem para fazer exercício, entender quais os medicamentos que ele está usando, porque mesmo esses que são insulina dependentes, não, que são glicose dependentes, eles tendem, se eles vão fazer o efeito no momento da alimentação, vão, mas isso vai fazer com que esse indivíduo fique menos hiperglicêmico. A glicemia dele tende a ficar mais baixa no pós-prandial. E na hora que ele vir fazer exercício, certamente ele já está começando com uma glicemia um pouco mais baixa. E aí você vai ter que avaliar o tempo de ação desse medicamento junto, muitas vezes, com outro medicamento que ele está utilizando, para cuidar, para que a prescrição do exercício seja totalmente correta e não haja risco dele fazer hipoglicemia, nem durante e muito menos depois do exercício. Tá bom, pessoal? Então, a informação que eu queria trazer para vocês hoje era exatamente essa. Espero que tenha sido aí de valia para vocês, que vocês consigam, né, aplicar isso no dia a dia de vocês. Hoje eu fiz uma publicação, né, tá disponível aí no Facebook, também no Instagram do professor Roberto Doro. Eu coloquei lá uma revisão, né, clínica que foi feita, que eles falam dos medicamentos e quais alguns riscos ou atenção que a gente tem que ter aí com relação ao exercício físico, tá bom? Então, se você gostou, né, desse vídeo aqui, por favor, né, curta aí, compartilha, né, com quem você acha que seja aí importante aí, para que a pessoa consiga também levar para a nossa prática diária aí como profissional de educação física que prescreve e acompanha o exercício para quem tem diabetes, tá bom? E para quem não assinou ainda, né, não é assinante aí do nosso canal no YouTube, então, por favor, né, clica lá, curte aí o vídeo, faz a assinatura aí no canal, né, que é para você ficar sabendo aí, tomar conhecimento toda vez que a gente posta um novo vídeo, que eu diariamente aí tenho postado pelo menos um vídeo aí nas nossas redes aí do professor Roberto Doro, tá bom? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até agora.
E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!